Epístola de Paulo a Tito, capítulo de número 2, versículos de 11 a 15. Então, Epístola de Paulo a Tito, em seu capítulo de número 2, versículos de 11 a 15, quando a palavra do Senhor nos diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, guardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Pedimos a Ti que o Senhor possa falar ao nosso coração, possa gerar conhecimento, instrução e, ao mesmo tempo, Pai, edificação e exortação para a nossa vida. É assim que nós te oramos e desde já te agradecemos, porque o fazemos em nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Irmãos, o texto que nós temos hoje é uma epístola do apóstolo Paulo, na qual ele escreve para um homem chamado Tito, que era um jovem, que era seu discípulo, alguém que ele nutria um grande carinho, um grande amor, foi discipulado por Paulo, preparado por Paulo para a tarefa de estar à frente da igreja. E ele cuidava justamente da região de Creta. Era ali que Tito cuidava dos irmãos da igreja, ou até melhor, das igrejas da região. E quando nós olhamos para o texto, eu só gostaria de ler primeiramente o verso 1, antes de entrarmos na passagem propriamente dita da nossa observação de hoje. No capítulo número 2, versículo 1, o texto nos diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, Paulo, ele, na verdade, dá uma incumbência a esse homem chamado Tito, que era um jovem, e ele deveria falar da sã doutrina. Esse era o seu papel, era a sua responsabilidade, era a sua tarefa, falar da sã doutrina. Vivemos dias nos quais nós somos tentados a falar de diversos assuntos. E assim acontece em diversos lugares, em diversos púlpitos por aí. Se fala de tantos assuntos, mas não se fala da sã doutrina, não se fala da palavra de Deus, como a palavra de Deus merece atenção. Ela é o centro da nossa exposição e ela deve ser destacada e não nós mesmos. É a palavra de Deus que deve ganhar destaque. E o texto nos fala, então, que a função dele seria falar da sã doutrina. Era o foco da mensagem desse homem chamado Tito. E também deve ser o foco da nossa igreja hoje, das nossas igrejas hoje. É o que nós precisamos falar e comunicar. E quando nós olhamos para o texto propriamente dito, que nós vamos abordar hoje, que começa a partir do verso de número 11, nós lemos assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Bom, versículo 11, ele vai nos dizer que com a vinda de Jesus Cristo, a primeira vinda de Jesus Cristo, a graça de Deus, ela foi manifestada a todos os homens. Deus sempre foi gracioso, Deus, ele se revelava tanto pelas escrituras do Antigo Testamento, como também pela própria criação, já que o Salmo de número 19, versículos 1 e 2, nos dizem da seguinte maneira: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento
a outra à noite. Então, a natureza revelando Deus, as escrituras do Antigo Testamento, através do povo de Israel, também revelando a Deus, mas quando chega na plenitude dos tempos, na hora exata, no momento propício, em que Deus decide enviar seu Filho, Jesus vem e encarna do ventre de Maria, é o que nós conhecemos pelas Escrituras Sagradas, E aí o texto fala que essa graça, ela se manifestou agora, trazendo ao homem a possibilidade da salvação em Jesus Cristo. E todos aqueles que são eleitos de Deus, eles têm a oportunidade de receber a Cristo em seu coração. A pregação é feita, a mensagem é anunciada, mas aqueles que, na verdade, ouvem a palavra de Deus e essa palavra faz eco, essa palavra atinge o coração, essas pessoas, elas são salvas. Então, na verdade, Paulo vai tratar aqui do passado, presente e futuro de maneira interligada. Ele vai falar da primeira vinda de Jesus Cristo, ele vai falar da vida da igreja naquele tempo presente, e ele vai falar também sobre o futuro, quando o Senhor retornar na sua segunda vinda. É o que o texto vai nos apresentar aqui. Então, meus amados irmãos, quando nós vemos a humildade de Jesus Cristo, quando nós vemos a sua manifestação, justamente quando ele desce da sua glória e ele vem a este mundo. Nós vemos ali a humildade de Cristo, nós vemos o seu nascimento, nós vemos as suas palavras graciosas, manifestando ao homem o seu amor. Mas, principalmente, quando ele se entrega na cruz do Calvário, nós temos ali a declaração máxima do seu amor por todos nós, pelos seus eleitos, pela sua igreja gloriosa. Ele, na verdade, ele se entrega, ele se doa. Então, no versículo de número 11, Paulo está tratando justamente dessa questão, mostrando que o nosso Deus, revelado em Jesus Cristo, ele veio a este mundo revelando essa graça que a gente sabe que é o favor imerecido, mas que aqui ganha o contorno de tudo aquilo que o ser divino fez por nós. O perdão dos pecados, a morte vicária de Jesus Cristo na cruz, tudo isso engloba o que nós poderíamos chamar de a graça de Deus manifestada. A palavra no grego é epifania, que vem de epifaneia. Então, epifania, que significa manifestação. Então, ele fala que houve uma manifestação, houve um aparecimento. E nesse primeiro aparecimento, Jesus fez uma obra maravilhosa, inclusive concedendo a nós salvação. Só que, como vai ficar mais claro ainda, essa salvação, ela já ocorreu, ela está ocorrendo e ela ocorrerá na volta do Senhor Jesus Cristo. Porque nós estamos vivendo naquilo que, em teologia, nós chamamos de o já e o ainda não. As coisas estão sendo realizadas, mas elas não estão completamente consumadas. Ainda chegará a consumação. Mas essa consumação, ela é certeira e nós podemos descansar, porque ela ocorrerá. E quando nós olhamos para o texto bíblico, no versículo de número 12, nós vamos ler da seguinte forma: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O apóstolo Paulo, ele vai requerer de Tito que ele anuncie tanto o que é ético, como também a doutrina correta. A maneira de viver que seja ética, mas, ao mesmo tempo, também a doutrina correta. Porque as duas coisas andam em comum acordo, elas andam casadas, elas não podem estar divorciadas. Para que nós saibamos como agir, é necessário que nós conheçamos as doutrinas. E ele fala do aspecto prático e ele fala também do aspecto teológico. E no versículo de número 2, quando ele fala para nós, educando-nos para quê?
ele vai mostrar para nós que essa instrução, essa educação, ela vai ter um aspecto positivo e ela vai ter um aspecto negativo. Então, quando nós lemos aqui, nós verificamos uma atividade que é uma atividade negativa, uma ênfase à impiedade, ou seja, abandonar, deixar a impiedade. Então, é o que nós precisamos fazer quando nós temos um encontro real com Cristo. Então, renegar a impiedade e também as paixões mundanas. Paulo está ensinando aqui a Tito, e para que Tito também comunicasse isso às demais pessoas, que nós precisamos não mais alimentar ao velho homem. Nós precisamos sepultar de vez o velho homem. Então, vez por outra, ele tenta ressurgir. Nós não podemos alimentá-lo, porque se nós o alimentarmos, ele ganhará força. Então, ele fará com que a gente se volte para os valores que não são os valores de Deus. E como isso é extremamente tentador. Nós, a todo tempo, somos tentados, premidos pelas circunstâncias. Então, ele fala que aquele que agora nasceu de novo, foi instruído com a palavra de Deus, ele primeiramente, ele precisa colocar de lado, ele precisa renegar a impiedade. Não pode mais ter lugar em sua vida um comportamento impuro. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo que aquele que é de Cristo, ele precisa ser santo. Então, ser santo, ser piedoso, esse é o papel de todo aquele que é nova criatura. E colocar de lado as paixões mundanas que exercem tanta atração sobre o ser humano, mas que no caso do cristão, o cristão precisa, de fato, vencer essas tentações. E aí o texto fala para nós, vivamos no presente século. Veja que Paulo está escrevendo e ensinando a Tito para que ele também transmitisse à igreja que no presente século, ou seja, naquele momento exato em que eles estavam vivendo, uma coisa seria muito importante, algo positivo agora, que o cristão vivesse de forma sensata, justa e piedosa. Essas virtudes devem compor a cada cristão. Essas virtudes precisam estar presentes em cada um de nós. Nós precisamos de sensatez, de coerência existencial, de justiça, uma vida justa, inclusive concedendo ao outro aquilo que é justo e também vivendo uma vida piedosa. O que ele está dizendo para nós? Vivendo uma vida santa. Em tudo aquilo que você estiver fazendo, viver uma vida santa. Nas suas atribuições seculares, na sua profissão, na sua tarefa, você precisa viver uma vida santa. Agir com justiça, agir dentro dos padrões necessários, tudo isso é o que carece de existir na nossa vida. E isso glorifica a Deus. Que o grande desejo de Deus com a nossa vida é que nós o glorifiquemos, que nós o exaltemos. E a forma como nós temos para fazer isso é justamente tendo um comportamento que seja um comportamento santo. E não pode haver aquela cisão, aquela divisão, não pode haver aquela ruptura, o divórcio entre a vida religiosa e a vida secular. Nós precisamos agir com ética em nossa profissão, em nossa atividade e também na vida religiosa. Então não há como haver não pode haver essa fragmentação que às vezes é tão comum das pessoas departamentalizarem a vida religiosa e a vida secular. Não, não pode. Precisamos ser uma coisa só. Então, o que ele está dizendo agora, ele está dizendo sobre o dia a dia da gente, o presente de cada um de nós. Muitas pessoas alegam que o cristão, ele vive ou num passado remoto, quando Cristo veio a este mundo, ou ele vive lá no futuro, sonhando apenas com a volta de Cristo. Isso não é verdade. O cristão, ele precisa, na verdade,
Viver o presente de forma muito realista, mas sempre não se esquecendo daquilo que Cristo realizou por nós. E, ao mesmo tempo, aguardar com muita esperança o retorno do Senhor. Esse deve ser o nosso grande anseio, o nosso grande desejo. Por mais que seja algo para nós inusitado, e é inusitado, mas nós precisamos ansiar pela volta do Senhor, quando a nossa felicidade será realmente plena. E ao olhar para o texto bíblico, nós verificamos assim, no versículo de número 13, ele vai falar do futuro. Ele vai dizer assim, veja comigo, aguardando a bendita esperança e a manifestação, mais uma vez, o aparecimento, o ressurgimento, a epifania, ou seja, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Veja que para Paulo, Jesus Cristo é divino mesmo. Ele faz questão de expressar, veja comigo, a glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Jesus Cristo, para Paulo, era divino. E para nós também é, porque a Bíblia nos atesta esta verdade. Então, haverá uma epifania gloriosa, uma manifestação gloriosa quando o nosso Senhor retornar. Então, Paulo agora, ele desloca o olhar, ele leva Tito e também seus leitores a olharem para o futuro e a desejarem que o Senhor Jesus Cristo retorne, porque ele há de ressurgir, ele vai retornar. Então, é o que o texto nos diz. Então, não se esqueça que Jesus Cristo, ele é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. E ele voltará para concluir completamente a sua obra. Cabalmente, tudo estará, de fato, concluído. E, obviamente, dentro da perspectiva divina, passado, presente e futuro, tudo já aconteceu e não tem como não acontecer, porque Deus tem diante de si o passado, o presente, o futuro. Ele tem diante de si passado, presente e futuro. Ele é Deus, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é eterno. Então, Paulo está dizendo para Tito que a responsabilidade dele seria muito grande. Ele não poderia parcializar esse conteúdo. Ele não poderia deixar de falar aquilo que é importante, porque a mensagem proposta, ela faria, de fato, sentido para os eleitos de Deus. Os eleitos de Deus, ao ouvirem tal mensagem, eles iriam sentir o coração aquecido, a alma contagiada, com vivos sentimentos, com o desejo de viver hoje uma vida santa, mas também a expectativa do retorno glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, na sequência, no versículo de número 14, nós lemos assim, veja comigo, o qual a si mesmo se deu por nós. Então, ele vai reforçar que a mensagem do Evangelho precisa ser anunciada, que esse Deus que é glorioso, que é grandioso, que é excelso, ele penetrou na história, e o que ele fez? Ele, na verdade, se deu por mim, ele se deu por você, ele se deu por sua igreja. Então, a obra de Cristo, ela é relembrada. Aqui ele volta ao passado. Então, passado, presente e futuro, interconectados em todo tempo, a todo tempo. Paulo está mostrando o contexto do Evangelho tão glorioso de toda a história. Então, o qual a si mesmo se deu por nós com uma finalidade, a fim de remir-nos, ou seja, de nos resgatar. Ele faz uma obra maravilhosa, ele paga o preço, é o que nós entendemos, ele paga o preço devido, ele vem nos remir, ele vem nos resgatar, ele vem perdoar os nossos pecados, ele vem outra vez nos reconectar com Deus, que estávamos separados de Deus por causa dos nossos delitos e pecados, como diz Romanos capítulo 3, versículo 23. Então, essa obra gloriosa, ela foi de incumbência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí o texto nos fala assim, para remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Aqui é importante dizer que Jesus, ele não aceita nos dividir com nenhum outro.
Deus não aceita outra coisa a não ser a exclusividade. É por isso que a fé cristã, ela por vezes é um tanto quanto mal compreendida. Muitas pessoas pensam que o cristão, quando fala que ele é salvo, ele esteja, na verdade, adotando um comportamento de alguém que é soberbo, que se julga superior às demais pessoas. De maneira alguma. A postura do cristão é de extrema humildade. Nós compreendemos que só somos salvos por aquilo que Jesus Cristo fez por nós, porque nós não teríamos como acrescentar com as nossas obras maculadas pelo pecado, nossas obras que são deficientes, qualquer valor para sermos merecedores da salvação. Então, quando a gente olha para o texto, o que a gente percebe é que o cristianismo, ele reivindica para Jesus Cristo o papel de único e verdadeiro Salvador. Não existe essa ideia de universalismo. O que é isso? Uma ideia que todos serão salvos, independentemente de crerem ou não em Jesus Cristo. Não. Os que serão salvos serão aqueles que, de fato, depositaram sua fé em Jesus Cristo. Parece duro demais, parece estranho aos nossos ouvidos de pessoas que vivem no século XXI, mas é aquilo que a Bíblia Sagrada diz. E assim como Tito estava refém do texto, nós também estamos refém do texto. Nós temos que falar aquilo que está na palavra, sem acrescentar, e também não podemos, de forma alguma, retirar nada das Santas Escrituras. A palavra de Deus é a verdade suprema. Então, nós somos fiéis a ela na nossa exposição. E o texto fala, e purificar-nos para si mesmo, um povo exclusivamente seu. Então, não dá para o crente ser um pouco de Cristo, ser um pouco de uma outra divindade. Ser um pouco de Cristo e ser um pouco do mundo. Ser um pouco de Cristo, dos seus valores, da teologia, da Bíblia, e adotar um outro comportamento contrário àquilo que está esboçado na palavra do Senhor. Então, ele requer exclusividade. Ele veio desde o início da criação, com a queda do homem, ele veio preparando o caminho para a restauração da criatura humana. E veja comigo que 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, também no versículo 10, mas diz assim, diz da seguinte maneira, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos um povo exclusivo de Deus, um povo sacerdotal, porque não existe mais a ideia do sacerdote do Antigo Testamento. Aquele que nos representava diante de Deus e que trazia a mensagem de Deus, o comunicado de Deus a nós humanos. Essa ideia, essa intermediação, já não existe mais. Por isso, os católicos eles se equivocam nesse ponto, porque não há mais sacerdote. Aqueles que são religiosos, que têm uma tarefa de liderança na igreja, como pastor, eles são, na verdade, pessoas colocadas por Deus, mas não como sacerdotes. Pelo amor de Deus, nunca orem dessa maneira, porque na nova aliança, como eu acabei de recitar para vocês, 1 Pedro 2,9, todos nós somos sacerdotes. Então, é um reino de sacerdotes. E aí nós temos o papel de comunicar a palavra do Senhor, é um ônus que recai sobre nós, comunicar a palavra às demais pessoas que passam pela nossa vida. É a nossa tarefa, aproveitar as oportunidades e falar, olha, existe um Deus que amou você, um Deus que perdoa pecados, um Deus que dá sentido à vida. É nele que você tem que encontrar a sua razão de ser e de existir. Então, meus amados irmãos, entenda bem quando nós falamos assim, nós evangélicos, não é nada contra nenhuma pessoa, mas nós precisamos nos ater à palavra do Senhor e comunicá-la com fidelidade.
As obras do ser humano, elas são obras precárias, por mais que elas sejam belas aos nossos olhos, e elas não têm o poder de acrescentar nada na nossa salvação. Muito pelo contrário, a Bíblia nos fala que as nossas obras são como trapo, e assim está no texto bíblico, como trapo de imundícia. Então, as nossas obras já estão maculadas pelo pecado. E aquilo que há de bom em nós, aquilo que há de virtude em nós, não temos essas virtudes porque nós as estejamos produzindo a despeito de Deus. Não, de forma alguma. Tudo que nós fazemos é pela graça de Deus. Depois da salvação, que é um ato somente de Deus, nós produzimos boas obras, nós devemos viver uma vida virtuosa, mas isso só acontece, meus irmãos, com a participação divina e a participação humana. Mais uma vez, a salvação é um ato exclusivo de Deus. Só Ele pode nos salvar. Só Jesus Cristo poderia fazer o que fez. Mas depois disso, nós temos a possibilidade agora, com a ação de Deus e com a nossa ação também, nessa cooperação, nós produzirmos uma vida virtuosa. E isso alegra o coração de Deus. Isso deixa Deus muito feliz e muito satisfeito. E é isso justamente que ele está falando aqui, que Tito deveria anunciar à igreja. E aí, olhando para o texto bíblico, veja comigo, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu e zeloso de boas obras. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós que somos nascidos de novo, nós que somos de Cristo, nós encontramos uma profunda e grande satisfação em fazer o bem, em produzirmos boas obras, em exercermos o nosso papel profissional com muita beleza, com muita retidão, com muita eficiência. Isso alegra o nosso coração, é o dever cumprido de cada crente, é saber que fizemos o melhor para o próximo. É o médico crente, que além do seu voto de curar os enfermos, de buscar a saúde do outro, ele consegue trazer um medicamento, um diagnóstico perfeito, e com a bênção de Deus, aquela pessoa é curada. Que coisa linda. E outros profissionais, não importa a área, mas quando o profissional ele faz o seu trabalho com eficiência e ele abençoa os seus clientes, o nome de Jesus Cristo é glorificado. Quando um profissional, não importa a área, quando alguém que produz, por exemplo, e participa na edição de um livro, e faz um livro como esse aqui, gente, além do conteúdo do livro, mas não é só o conteúdo, mas é também a qualidade da encadernação, a diagramação, tudo isso é maravilhoso, é precioso, a gente fica feliz de olhar e ver que trabalho especial. Então, esse é o nosso papel. Então, nós somos, na verdade, nós somos pessoas que desejamos. Literalmente, eu poderia dizer para você o seguinte, nós somos entusiasmados. Olha, nós somos entusiasmados em produzir boas obras. Nós somos entusiasmados em produzir coisas belas para o outro. Nós somos entusiasmados quando nós fazemos as coisas mais singelas, mas de forma bela, de forma justa, de forma agradável ao outro. Isso é extraordinário e deve ser o nosso grande afã. Então, ele está dizendo para nós aqui, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que nós somos zelosos de boas obras, porque esse povo exclusivo de Deus, que somos nós, os eleitos do Senhor, nós temos um gosto pelas boas coisas, pela excelência, para produzir coisas virtuosas. E assim nós precisamos viver a nossa vida. E é justamente isso que o apóstolo Paulo está falando para Tito. E seria a responsabilidade de Tito, assim como é a nossa responsabilidade como cristãos. É maravilhoso. Meus irmãos, quando nós estamos pregando, o nosso grande desejo é que Deus nos dê a graça de nós conseguirmos utilizar das melhores palavras possíveis
dentro do nosso vocabulário, ainda que seja parco, para poder tocar, atingir o coração e a alma através da ação do Espírito Santo, daquele que nos ouve. Esse é o nosso grande desejo. E aí ele diz, veja comigo agora no versículo de número 15. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Então, algumas coisas importantes de dizer aqui. Ele está dizendo que caberia a ele exortar pessoas. E exortar tem a ideia de elevar. Não é aquela ideia de você colocar a pessoa para baixo, dizer que ela é incompetente, que ela é horrível, que ela não é boa. Não. A ideia da exortação é de você despertar no outro para que ele possa compreender que ele pode viver uma vida mais excelente, que ele pode ter um viver virtuoso, que ele pode ter uma conduta que seja agradável a Deus. Mostrar para ele que o tipo de vida que ele está levando é uma vida insuficiente. Aquilo em que ele deposita o seu tempo, a sua dedicação, pode estar sendo algo a trazer um grande e profundo malefício ao seu coração e à sua alma. E eu faço isso, meus irmãos, eu falo isso com muito temor e muito amor a todos vocês, porque eu também trabalho essas ideias dentro da minha própria casa. Eu falo para os meus filhos, eu digo para eles, o que vocês estão assistindo? Qual é o tipo de música? Qual é a qualidade dessa música? Que poesia há nisso? Meus amados irmãos, então, Paulo, ele orienta a Tito que exortasse, que elevasse as pessoas, que as projetasse a um outro nível, a um outro patamar. E como isso é maravilhoso tanto para a igreja, como também para a própria pessoa. Ela é enriquecida, ela passa a ser mais seletiva naquilo que ela faz, naquilo que ela pensa. Então, meus irmãos amados, o papel pastoral de Tito era um papel muito importante. E Paulo sabia disso. Portanto, Paulo o incentiva a caminhar nessa trilha, nessa direção. E assim nós precisamos fazer com as pessoas amadas e com as pessoas queridas. Chamar a atenção em amor, exortá-las a caminhar melhor e a subir um degrau. E ele diz mais, repreende. Eu sei que hoje vivemos a época do politicamente correto, onde ninguém pode falar nada. Se a gente falar alguma coisa, é processado. Se a gente falar alguma coisa, a pessoa fica triste com a gente e até vai dizer que a gente está se achando alguma coisa. Mas, meus amados irmãos, Paulo diz que ele, como pastor, Tito, ele teria a responsabilidade, a atribuição de repreender. Ele deveria fazer isso. E ele fala mais, que essa repreensão deveria ser com toda a autoridade. Não com autoritarismo, mas com autoridade. Ou seja, como eu sou, como é minha vida, como eu tenho procedido, como Tito estava procedendo, quem era Tito, quem era Paulo, eles tinham respaldo moral para falar? Tinham respaldo moral para falar. E hoje, talvez, além do politicamente correto, nós estejamos carecendo de homens e mulheres que tenham respaldo moral para poder orientar, para poder falar, para poder corrigir. A geração das mulheres mais novas, por exemplo, como diz a Bíblia, as mulheres mais novas deveriam ser instruídas pelas mais velhas, as mais experientes. Mas não é o que nós vemos hoje. Primeiro que se a pessoa mais experiente vier a falar, vai ser rechaçada. Não vai ser ouvida. Já é um problema. Mas nós precisamos compreender que é um modelo bíblico. O modelo bíblico é valorizar aqueles que são mais experientes, aqueles que estão frutificando. Isso não pode ser jamais desprezado. E aqui eu não falo somente pela questão do tempo. Claro que o tempo ele é importante, os anos, mas Tito, por exemplo, era alguém relativamente jovem. Então, por conta da sua juventude, ele não deveria ser desprezado. E é por isso que o apóstolo Paulo
vai dizer aqui, ó, ninguém te despreze. Ninguém te despreze. E, por sua vez, Tito, ele deveria exortar, ele deveria também repreender com toda a autoridade. Nenhuma dessas coisas tivesse o poder de enfraquecê-lo, de desanimá-lo na tarefa, de colocá-lo numa inferioridade por ser mais novo, ou por ser gentil, ou coisa que o valha. Ele deveria ter toda a autoridade para ensinar, para dirigir a igreja e para mostrar o caminho certo. Então, uma tarefa de suma importância que o apóstolo Paulo atribui a esse jovem chamado Tito. Então, meus amados irmãos, eu gostaria, nesta hora que nós estamos encerrando, eu gostaria de orar com vocês a respeito do que nós acabamos de dizer. Mas eu gostaria também de lembrar alguns pontos que foram tratados hoje. O primeiro deles é que o apóstolo Paulo, ele dá uma incumbência, ele traz uma incumbência sobre a vida de Tito, em que ele deveria pregar a sã doutrina. Ele deveria se preocupar com questões éticas e também doutrinárias. Como eu falei, as duas coisas precisam estar casadas. Tanto a ética, como também, obviamente, o ensino doutrinário, porque é ele que norteia o nosso comportamento. Outro ponto importante de nós frisarmos aqui, para ficar bem registrado na mente de cada um de vocês. Nós estamos vivendo o já e o ainda não. Nós já estamos vivendo o reino de Deus, porque ele já está entre nós, mas ele não está consumado. Nós já somos salvos, mas estamos sendo salvos e seremos salvos quando da vinda do Senhor Jesus Cristo. É um outro ponto importante de nós frisarmos. O texto que hoje foi abordado, ele, na verdade, conecta passado, presente e futuro. Passado, a obra de Cristo, quando ele manifestou a sua presença, vindo de forma muito humilde, encarnando, morrendo por nós na cruz do Calvário, perdoando os nossos pecados, nos reconectando com Deus. No presente, nós devemos viver da maneira que aqui nós expusemos hoje. Uma vida santa, uma vida bela, uma vida virtuosa. E também nutrimos no coração a expectativa do retorno do Senhor Jesus Cristo. O crente, ele é realista, mas ele sonha, sim, com o futuro. Ele diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, são coisas muito importantes que nós falemos na noite de hoje. E sendo assim, o exemplo de um jovem chamado Tito, que recebeu uma incumbência, mas ele a abraçou, foi fortalecido pelo apóstolo Paulo para que desempenhasse bem a sua missão. Outra coisa importante de ser reiterada, nós hoje não temos mais sacerdotes como no Antigo Testamento. Então, nós somos todos um corpo, um povo de sacerdotes. Isso é que nós precisamos entender. É o sacerdócio universal de todos os crentes, ou de todos os santos, que é um dos lemas da Reforma Protestante. Outra coisa importante também da gente falar aqui, que esse viver santo, ele é possível nos dias atuais também. É algo desafiador, mas é algo bem possível. É algo que pode ser encarnado no dia a dia das nossas vidas. E com isso, nós glorificamos ao nosso Deus. E esse é o fim maior da nossa vida, como diz o Catecismo de Westminster. Qual é a razão principal do viver do homem, né, da nossa existência? É glorificar a Deus e desfrutá-lo eternamente. Ou seja, então, é amar a Deus, é gozar a Deus. Então, como essa palavra ficou dúbia, hoje nós usamos mais a expressão desfrutá-lo, ou desfrutar dele, né? Então, desfrutar do Senhor por toda a eternidade. Então, esse é o nosso fim maior. A nossa alegria está aí. A nossa razão de ser é viver para Deus. E viver para Deus não dentro da igreja apenas, mas viver para Deus no mundo. Porque o nosso grande desafio é sermos santos no mundo. Sermos sal fora do saleiro. É isso que nós devemos entender. Porque o sal dentro do saleiro, ele não faz sentido.
então ele precisa estar fora do saleiro, assim como nós também precisamos testemunhar e comunicar o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas. E um ponto final que eu gostaria de destacar também é justamente esse afã, esse desejo, esse entusiasmo que deve estar presente em todos nós como cristãos na produção de boas obras. Não para a salvação, mas porque somos salvos, em razão disso, de tão grande salvação, nós temos prazer e satisfação e entusiasmo em produzir boas obras. Não importa onde, não importa quando, não importa em que área. Tudo que nós fazemos, devemos fazer para a glória, para a honra e para o louvor de Jesus Cristo. Vamos orar neste momento. Eu vou pedir para o presbítero